atração a seguir é recomendada para todas as idades. Graça e paz, queridos irmãos, sejam bem-vindos a mais um programa Semeando para a Vida Eterna, um programa da Igreja Presbiteriana de Lages, que fica ali no centro, atrás do Seja, na Rua Coronel Fausto de Souza 353. Você já está a par das nossas programações, mas não custa lembrá-los que nós temos às 9 horas da manhã do domingo o nosso primeiro culto da manhã. É das 9 às 10 horas e das 10 às 11 temos a escola dominical. E depois às 19 horas temos o nosso culto vespertino, ou seja, à noite, né? O culto da noite. Você é o nosso convidado, traga sua família, nós temos ali pessoas para cuidarem de crianças pequenas, de crianças até 10 anos de idade também, eles têm um momento especial para eles durante a pregação. E durante a semana nós temos programações também que você deveria conhecer. Programações para as mulheres exclusivamente, na quinta-feira às 14h30, é uma reunião de mulheres para estudar a Palavra de Deus, para ter comunhão e estreitar os laços de amizade umas com as outras e também fazer algumas obras sociais. A nossa SAF, a Sociedade Auxiliadora Feminina, completou nesse mês de setembro, no dia 6 de setembro, 95 anos de organização. Então é uma data significativa, nós parabenizamos a nossa SAF, na pessoa da presidente, a Carla Janine, e também nós levamos aqui a importância do trabalho feminino, né? A SAF, a Sociedade Auxiliadora Feminina, ela foi organizada 30 anos antes da Igreja Presbiteriana ser organizada, né? Ela funcionou como uma congregação da Igreja Presbiteriana e depois, em 1957, somente que foi organizada a igreja. Então nós louvamos a Deus pela vida das nossas irmãs que ainda se reúnem e ainda prestam esse trabalho, né, auxiliando ali no trabalho da igreja e também contribuindo com o trabalho social na cidade. Nós louvamos a Deus por isso. E nós temos programações para os adolescentes e para os jovens no sábado, né? E dos homens uma vez ao mês, nas terças-feiras, né? Uma terça-feira, a terceira terça-feira no mês é o trabalho dos homens. Nós vamos, e também temos o Ministério de Casais, estava esquecendo. Nós vamos orar pedindo que Deus esteja nos abençoando e dirigindo a sua palavra para nos alimentar, para nos transformar. Oremos. Deus e Pai, te louvamos porque o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem mostrado a tua face, ó Deus, salvadora para nós, tem nos inspirado com a tua palavra, tem transformado, ó Deus, vidas. Nós te louvamos por isso. Nós somos a tua igreja aqui em Lages, ó Deus, uma das igrejas que o Senhor inspirou, que o Senhor chamou, que seguimos a tua palavra. Que o Senhor continue nos abençoando. Em nome de Jesus, pedimos a tua bênção para cada um que está ouvindo, para cada telespectador, ó Deus, que o Senhor esteja com ele, que esteja lhe dando paz, lhe dando, ó Deus, da tua graça. Nos ilumina agora na meditação da tua palavra, Pai. É isso que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Agora uma palavra dos nossos patrocinadores. Clínica Médica e Odontológica Vida Nossa. Situada no centro de Lages, conta com a especialista em ultrassonografia, doutora Vanessa Gerber, nos atendimentos de ultrassom geral, músculo esquelético, obstétrico e Doppler. E também com atendimento odontológico com o Dr. Fernando Gerber, nos serviços de cirurgia, estética, prevenção, clínica geral e implantes. Clínica Vida Nossa. Rua Correia Pinto, número 638, Centro, em frente à Praça da Estátua do Correia Pinto. Bom, queridos, nós estamos iniciando uma série de mensagens
muito, muito interessante. São ensinamentos de Jesus. E Jesus usou muito parábolas, né? Nós vamos hoje continuar, né? O pastor Paulo deu início aí à meditação com a parábola do semeador, lá no Evangelho de Lucas. Nós vamos continuar lendo o Evangelho de Lucas, onde estão as parábolas de Jesus, né? A maioria das suas parábolas. Parábolas são histórias que vão ilustrar uma verdade, né? Então, Jesus usa desse expediente como um rabi, que ele era, um mestre, e um mestre na arte de ensinar, né? E hoje nós vamos ler no capítulo 8 do Evangelho de Lucas, os versículos 16 ao 18. Então, Lucas capítulo 8, dos versículos 16 ao 18. Então diz assim: ninguém, depois de acender uma candeia, a cobre com um vaso ou a põe debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca-a sobre um velador, a fim de que os que entram vejam a luz. Não há oculto que não haja de manifestar-se, nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. Vede, pois, como ouvis, porque ao que tiver se lhe dará, e ao que não tiver, até aquilo que julga ter lhe será tirado. Amém. Então, queridos, é muito importante a gente observar e ter como parâmetro a palavra de Deus, saber que a palavra de Deus é a revelação de Deus, de quem Ele é, primeiramente, e de quem nós somos. A Bíblia revela quem nós somos também, né? Ela não é um romance escrito para nos entreter, mas ela discorre sobre a vida humana desde a criação, da criação de todas as coisas, começando lá em Gênesis, e mostra a saga do ser humano como um agente que tem as suas escolhas, que tem, né, sim, a culpa, né? Nós não atribuímos a culpa de tudo que acontece somente ao inimigo. Obviamente o inimigo, ele nos instiga, ele cria situações, mas a maldade está em nós mesmo, né? Desde que nós escolhemos virar as costas para Deus, escolhemos desobedecer a Deus no Éden, como conta a história de Adão e Eva, nós tomamos aí decisões que afetam a nossa vida, que afetam o nosso relacionamento com Deus e com o próximo. E a palavra de Deus, ela veio como um instrumento de Deus para nos orientar, para nos revelar, para nos consolar também, revelando a salvação de Jesus Cristo. Nós temos uma revelação natural de Deus, que é a criação, né? A palavra de Deus diz que quando o homem é indesculpável, quando ele olha para a criação, observa, né, os céus, a terra, o sol, a lua, as estrelas, e acha que isso foi surgiu do acaso, né? A palavra de Deus nos diz que isso tudo é obra de alguém inteligente, que é alguém que planejou e que é alguém que ainda sustenta essa criação, né? E mais, e que mesmo com a nossa rebeldia como seres criados, com o nosso poder de decisão de voltarmos as costas a Deus, Deus mesmo assim nos amou e providenciou o nosso resgate da nossa própria perdição, que nós mesmos escolhemos. Então, hoje, quando nós lemos esse breve texto do Evangelho de Lucas, nós podemos aprender alguns ensinamentos que o próprio Jesus, no seu ministério, reconhecidamente como um mestre, como um rabi, ensinou aos seus discípulos,
mas a todos que estavam circundando, estavam ali ao redor de Jesus. Não havia somente um povo ali, havia mestres da lei, havia religiosos, havia políticos. Então Jesus, quando ele ensina, ele não tem por objetivo um só setor da sociedade. Ele traz no seu ensino, na sua palavra, verdades que revelam a nossa natureza humana, né? Então, nós vemos aqui um pouco antes no texto do Evangelho de Lucas, capítulo 8, que Jesus conta uma parábola sobre um semeador que saiu a semear. E ele diz que essas sementes que o semeador lançava caiu em vários tipos de solo. Num solo rochoso, à beira do caminho, em meio aos espinhos e num solo fértil. E depois ele explica, e essa é a parábola que Jesus explica, né? As outras parábolas Jesus não se preocupa em explicar, mas aqui ele faz questão de explicar a aplicação da palavra. Ele diz que os tipos de solo são semelhante aos corações das pessoas que ouvem aquela palavra. A semente é a palavra. E o coração daquela pessoa é semelhante àquele solo onde caiu a semente. Então, à beira do caminho vieram as aves e arrebataram. Ele compara que Satanás, nosso inimigo, tirou essa palavra muito rapidamente, né? A pessoa até chegou a ouvir, até pensou na palavra, mas Satanás tirou rapidamente essa palavra, ou seja, algum tipo de ação demoníaca ali para ir contra aquilo que foi semeado, aquilo que a pessoa escutou. Depois, outro tipo de solo, um solo rochoso, que diz que a palavra, a semente, ela até brotou, mas como ela não tinha profundidade, vindo o sol queimou, né? Ou seja, Jesus compara isso com a instabilidade, né, de alguém que até escutou o evangelho, a pregação, que Deus é bom, que Deus nos ama, que Deus nos salva, mas aquilo foi arrebatado também do seu coração, aquilo morreu, não foi para frente. Outro tipo de lugar que caiu a semente foi em meio aos espinhos, e diz que ela teve dificuldade para crescer, e ela foi sufocada. E Jesus compara esse momento com as preocupações do mundo, as distrações, coisas que tiveram mais importância do que a nossa própria vida, né? Trabalho, carreira, família, preocupações do mundo, preocupações que nós temos todos os dias, foram mais importantes do que o nosso relacionamento com Deus. E um outro tipo de solo é o solo que estava preparado para receber a palavra de Deus e que, quando caiu ali, ela escutou, se alegrou, entregou sua vida a Deus e frutificou. A 30, 60, 100 por um. Né? Que linguagem poética e fantástica da palavra de Deus. Né? Ela frutificou a 30, a 60, a 100 por um. Ou seja, uma semente deu vários frutos. Né? É assim que Deus usa para nos ensinar a linguagem da criação. Então, o texto que nós lemos hoje, ele faz referência ainda à parábola do semeador. Por quê? Jesus compara aqui, né? Eu coloquei o texto aqui, brilhante como a verdade. Né? No primeiro versículo que nós lemos aqui, no versículo 16, Jesus diz assim: ninguém, depois de acender uma candeia, a cobre com um vaso ou a põe debaixo de uma cama. Ou seja, ele ilustra, né, a candeia era o tipo de luminária que existia na época. Era com fogo, né? Era uma lâmpada. Candeia é uma lâmpada mais forte. Então você acendeu aquela lâmpada para iluminar, não é? E Jesus diz: ninguém acende uma candeia, uma lâmpada, para colocar dentro de um vaso que não vai expandir a luz, ou debaixo da cama que vai limitar muito, né, a expansão da luz.
O que significa isso? Que os ensinamentos de Jesus, né, a luz do ensinamento. Então, comparando com a parábola do semeador, Jesus, o ministério dele foi esse. Ele saiu a pregar, ele saiu a ensinar. O seu ministério foi de curas, de milagres, mas principalmente de ensinamentos. Jesus costumava, desde pequeno, ir à sinagoga, mas durante o seu ministério ele não abandonou esse costume. E a sinagoga, ela tinha alguns momentos muito especiais, né? Os evangelhos nos mostram o momento que Jesus chega na sinagoga, se senta e pede o livro do profeta Isaías. E ele abre aquele livro e ele diz: o Espírito de Deus está sobre mim e ele que me chamou, me ungiu para libertar os cativos, né, para tirar da prisão o encarcerado, para curar o paralítico. Então aquilo que ele leu ali, Jesus acaba de ler aquilo e diz: hoje se cumpriu essa palavra. Muitos ali ficaram atônitos, porque esse era um dos principais textos que os judeus usavam para profetizar a retomada do poder judaico. Ali os judeus estavam dominados pelos romanos, então o texto terminava falando sobre o dia da vingança do Senhor, o dia do Senhor, ou o dia da vingança do Senhor. Só que o Senhor Jesus não leu essa frase que era mais apreciada pelos judeus, o dia da vingança, o dia do Senhor. Então, Jesus foi escorraçado dali. Como é que se cumpriu essa palavra se a gente não está vendo acontecer? Se a gente não voltou ao poder? Então eles entendiam politicamente essa palavra de Deus. Mas Jesus está ali ensinando que se cumpriu sim. Ele é o cumprimento da palavra de Deus. Ele é o Salvador prometido. Ele é aquele que Jó disse: eu sei que o meu Redentor vive e ainda se levantará sobre a terra. Ele é o que foi profetizado já lá no Gênesis capítulo 3, que a mulher daria à luz e este pisaria a cabeça da serpente. Este é o proto-evangelho, já profetizando sobre Jesus. Este é aquele que os profetas disseram que o cetro estaria sobre Judá. O cetro do reino de Deus estaria sobre Judá. Este é aquele que foi prometido desde a criação do mundo como Redentor. Então, queridos, este Jesus, quando ele se revela, esse ensino, ele está ali com muito cuidado, com muita sabedoria, dizendo que isso foi revelado. O que ele está fazendo ali é mostrando a verdade. E a verdade, quando ela é revelada, ela não pode ser mais escondida. Ela não pode ser mais abafada. Ela tem que ser colocada para todos aqueles que estão no escuro verem essa luz. E o segundo ponto, porque essa luz revela. Não se pode esconder, porque ela revela. Ela revela não só a pessoa de Cristo, não só a palavra de Deus se cumprindo na encarnação do próprio Deus, mas, como já foi dito aqui, ela revela quem nós somos. E quem é que nós somos? Quando nós nos deparamos com Deus, nós nos deparamos com o Criador. E logo nós temos a consciência, obtemos a consciência de que nós somos limitados, somos criaturas. Nós não somos o Criador. Nós nos deparamos com o Criador e imediatamente a consciência de pequenez, a consciência de pecado toma conta da gente. E aí Jesus diz assim, essa revelação, ela tem que ser colocada a fim que todos que entram vejam a luz. E ele revela mais ainda: nada há oculto que não haja de manifestar-se
nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. Nós temos esse poder de onisciência, de saber todas as coisas. Nós temos esse poder, seríamos alguém assim, dotado da telepatia, de saber o que os outros estão escondendo no seu mais profundo pensamento? Não, só Deus pode fazer isso. E Deus faz. E quando nós vivemos nesse mundo escondendo, vivendo secretamente, guardando os nossos segredos, agindo na escuridão, tudo isso um dia é revelado. Em algum momento nós vacilamos, em algum momento nós deixamos escapar, em algum momento alguém toma conhecimento do nosso pecado, e isso é revelado, é colocado à luz. Então nós temos essa revelação da palavra de Deus, de que Deus sabe todas as coisas, e Ele não deixa impune. Mas isso não é somente para nos dar essa consciência e nos amedrontar, né? Porque essa luz que revela quem nós somos, ela também nos traz uma escolha. Essa luz que Jesus revelou que Ele é, que o ensinamento que Ele traz nos revela e mostra quem nós somos, mostra que nós temos uma opção. Essa é a mensagem. Ele termina dizendo: vede, pois, como ouvis. Vede, pois, como ouvis. Qual é a nossa disposição de mente para ouvir o Evangelho de Deus? Eu estou ouvindo o Evangelho de Deus como um convite a me quedar aos pés do Senhor, como um convite a me arrepender dos pecados que eu cometo, a um convite a entregar a minha vida ao dono do universo, aquele que entregou seu próprio Filho pela minha redenção, ou eu tenho uma disposição de mente que não aceita as verdades, uma disposição de mente que acha que eu sou superior a Deus, que eu sou igual a Deus, que eu posso fazer tudo o que eu quiser. Essa disposição de mente é uma disposição que tem dificuldade de perceber a nossa pequenez, dificuldade de se arrepender dos pecados, e está perdido. O texto termina dizendo: ao que tiver se lhe dará, e ao que não tiver, até aquilo que julga ter, lhe será tirado. Aquele que tem uma disposição para ouvir a palavra de Deus, e nós nos remetemos ao ensino da escola dominical, que estamos estudando Gênesis e Êxodo, e no Êxodo nós estamos lendo a lei de Deus, as 10 palavras, os 10 mandamentos, e nos 10 mandamentos revela ali que aquela palavra de Deus, ela é para a nossa bênção, para amar a Deus e amar ao próximo. Então, quem tem entendimento, e as 10 palavras começam lá em Deuteronômio, pelo menos assim: ouve, ó Israel. Shema, é o Shema, ouve. Nós temos que ouvir, mas mesmo ouvindo, qual é a disposição da nossa mente e do nosso coração diante da palavra do Senhor? E aquele que tem essa disposição vai ser alimentado, vai ter muito mais. Mas aquele que tem uma disposição contrária, até aquilo que ele pensa, imagina que ele tem de conhecimento, de verdade, de filosofias, até isso não vai fazer mais sentido. Ele vai perder. E aí, quando a gente perde isso, o filósofo Nietzsche é um exemplo, né? Ele era filho de um pastor luterano e se dedicou ao conhecimento, filosofia, e no final da sua vida, até o conhecimento que ele tinha, ele perdeu. Morreu louco, né? Por quê? Porque a sua disposição mental foi contrária à palavra de Deus. Queridos, que essa palavra te abençoe, te leve conhecimento, mas sobretudo amor. Te leve arrependimento dos seus pecados e a amar a Deus e ao próximo. Deus abençoe e até o nosso próximo encontro.
há de ter um lugar onde o tempo há de parar, onde a paz se faz real e o irreal amor não há, não. Sei que há, pois Deus o diz, eu não posso duvidar, mesmo que não possa imaginar. Espero dia assim, espero. Aleluia, aleluia, no céu eu vou morar. Aleluia, aleluia, pois Cristo vem me buscar. Há de ter um lugar onde lágrimas não rolarão, fracassados dias maus da vida em caos, jamais verei, pois no lugar santo